Eis a palavra de Deus. Tito 3, 3 a 8. Porque antes também éramos insensatos, desobedientes, desencaminhados, servíamos a várias paixões e prazeres, vivíamos na maldade e na inveja, éramos rancorosos e odiávamos uns aos outros. Mas quando apareceu a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, não por méritos de atos de justiça que houvéssemos praticado, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar da regeneração e da renovação realizados pelo Espírito Santo, que Ele derramou amplamente sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, justificados pela sua graça, fôssemos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Esta palavra é digna de crédito e quero que a proclames com firmeza para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Tais coisas são excelentes e proveitosas para os homens. Toda pessoa é como relva e toda a sua glória como a flor da relva. Seca-se a relva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Quando pensamos sobre o estado das coisas do nosso mundo, parece que há mais incerteza hoje em dia no nosso mundo do que ontem, do que o ano passado ou na década passada. Cada dia está cheio de instabilidade e constante pressão. E a nossa ansiedade dispara. Falo por mim. Dispara. Algumas semanas atrás, o meu tio, lá nos Estados Unidos, enviou-me uma notícia de um jornal sobre Portugal e as rápidas mudanças políticas que aconteceram durante os últimos anos. O seu tom era de preocupação e estresse e fiquei impressionado que o nosso pequeno país de Portugal podia causar tanta pânico na vida dos americanos, especialmente no meu tio. Também dentro dos detalhes da nossa vida, nosso dia a dia, instabilidade reina. Lutamos com a constante pressão de mudanças, da nossa vontade ansiosa, enquanto só queremos estabilidade e certezas. Portugal, neste sentido, é um case study extraordinário. Nada muda e, ao mesmo tempo, tudo está a mudar. Dentro da instabilidade da tua vida, só o Evangelho pode dar esperança, segurança e paz. Só o Evangelho. Precisamos de ouvir mais uma vez. Eu sei que ouvimos o Evangelho pregado esta semana passada e, neste sentido, todos os domingos. Mas temos de ouvir mais uma vez que o Evangelho é a única resposta que acalma os nossos corações inquietos. Por isso, vamos orar, pedindo ao nosso bom Deus para orientar esta pregação. Vamos orar. Querido Deus, sê conosco durante esta pregação, para que a Tua palavra possa falar conosco. A nossa tendência é pensar mais nas coisas que estão a causar instabilidade na nossa vida, mas queremos ouvir com clareza o Teu Evangelho, aplicando-lhe às nossas vidas. Ajude-me a pregar com humildade, capacitado pelo Espírito Santo, pelo bem da nossa Igreja e pela Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Claro que eu queria pregar sobre o Evangelho aqui. Claro que sim. Não há nada mais importante para mim. E quero usar esta oportunidade, e não vou dizer que esta é a última oportunidade, Tiago. Não vou dizer isso. Esta não é a última oportunidade. Se Deus quiser, há mais futuro entre nós. Está bem? Disseste que não querias chorar, mas já estás a chorar. Para a próxima semana, está bem? Choramos na próxima semana. Mas não há nada mais importante para mim. Mais uma vez, para continuar a confiar em Jesus e tomar o próximo passo em fé e em obediência. Esta é tão importante para mim, que quero usar esta oportunidade de pregar o Evangelho, a coisa mais importante na nossa vida, e encorajar a Igreja ao mesmo tempo. O meu primeiro sermão na Igreja de Lapa foi pregado no dia 17 de maio de... Alguém sabe? 2015. E preguei o Salmo, alguém sabe? 67. Aqui tenho o boletim. O boletim que diz: é um privilégio para
Ui, agora vou chorar. Para nós entregamos nesta manhã o nosso púlpito ao Mark Bastrom. Ixa, a família Bastrom tem sido uma benção para a nossa comunidade. Não vou ler mais. Mas tenho aqui, na minha Bíblia, para me lembrar desta primeira vez de pregar aqui, e eu convido o Tiago, o pastor Tiago, para pregar aqui e continuar este ministério aqui. Tem sido uma benção para a nossa família. Por isso, para mim, faz sentido terminar esta época, esta estação, com uma mensagem sobre o Evangelho, que é a benção de Deus derramado em nós através de Jesus Cristo. Esta é uma boa definição do Evangelho. A benção de Deus derramado em nós através de Jesus Cristo. Vamos agora para o texto. Estamos aqui no fim da carta, escrita pelo apóstolo Paulo, para o seu coworker, companheiro Tito. A carta foi escrita nos anos 60, entre os dois tempos de prisão de Paulo. Paulo, na carta, queria encorajar Tito com duas coisas importantes. E deixe-me dizer duas coisas importantes para nós também hoje em dia. Um aviso contra falso ensino e instruções para pôr em ordem a vida da igreja. Este encorajamento é importante, especialmente quando consideramos esta passagem de Tito 3. Tal como na vida de Tito e a sua igreja, a sua congregação, a Igreja Lapa é chamada a viver o Evangelho de tal maneira que a igreja é organizada de acordo com a palavra de Deus e combate o falso ensino que existe no nosso contexto. Agora tenho a atenção da igreja. Podes perguntar, espera, existe falso ensino no nosso contexto? Existe mesmo? Somos a Igreja da Lapa. Não existe nada. Não existe aqui nada disso. Não existe falso ensino aqui. Estás a falar das pessoas fora ou das outras igrejas, certo, Pastor Mark? Deixe-me responder com uma pergunta. Há pecado no nosso contexto? Há pecado? Existe pecado no nosso contexto? Força. E o pecado de tecnologia também existe. Porque nunca funciona. Foi a minha culpa? Sim. Obrigado. Mas pecado existe. Somos perfeitos aqui? Não. Longe disso. Eu entrei na igreja e, de repente, pecado existe. Porque sou pecador. Quando pecado existe, há sempre a possibilidade de falso ensino. Quando existe pecado na tua vida, há sempre a possibilidade de ser uma máquina de falso ensino na igreja. E por isso temos de ter muito cuidado com esta ideia. Que existe só fora de nós. Não, existe aqui. E por isso, Paulo escreveu esta carta, para tentar encorajar Tito para combater o falso ensino da igreja, porque somos máquinas de falso ensino. Nosso texto hoje começa com o versículo 3, que tem 7 descrições da nossa vida antes de Cristo. E Paulo faz isso com as suas listas. A nossa vida antes de Cristo. E depois, o que aconteceu quando encontramos Cristo, ou seja, Cristo nos encontrou, e depois qual é a nossa vida depois. Ele diz, porque antes também éramos insensatos, desobedientes, desencaminhados, servíamos às várias paixões e prazeres, vivíamos na maldade e na inveja, éramos rancorosos e odiávamos uns aos outros. Uma lista forte, muito forte. Mas deixe-me dizer, esta lista é uma doce descrição do nosso pecado. É doce. Não há nada melhor do que quando a Bíblia diz a verdade acerca de quem somos. Nascemos em pecado e culpa, incapazes de guardar a lei de Deus. A nossa vida antes de Cristo é uma vida de hostilidade e incerteza. A coisa fantástica nesta descrição é que a palavra de Deus diz exatamente o que precisamos de ouvir. Não temos de ouvir que somos boas pessoas, como o mundo gosta de afirmar. Não temos de ouvir que temos de encontrar a luz dentro de nós. Não temos de ouvir que a resposta é ser a melhor versão de ti. Nada disso. A palavra de Deus diz a verdade, que somos pecadores miseráveis. E antes de Cristo vivíamos esta lista. Éramos esta lista.
o mais rápido que abraçamos a verdade da palavra sobre quem somos, mais rápido entendemos a realidade de quem Deus é, quem nós somos e o significado do trabalho de Deus através de Jesus. Esta lista, escrita por Paulo, é destinada para Tito e a sua congregação, a igreja. Não é para aquelas pessoas fora. E uma lista que serve para fazer uma avaliação da tua vida, da vida das pessoas naquela igreja e a nossa vida aqui. Para verificar que esta descrição fica por ser uma descrição da tua vida antes de Cristo. Porque a nova vida em Cristo é diferente. É completamente diferente. Marcada por sabedoria, obediência, entendimento, liberdade, encorajamento e amor. O versículo 4 tem uma semelhança com Efésios 2, 4, que faz sentido porque o autor é ele mesmo. No passado gostava de fazer uma piada aqui sobre o melhor button na Bíblia, mas, mais uma vez, só funciona em inglês. Não é? Mas, quando apareceu a bondade de Deus, quando apareceu, de repente, de nada, não dentro de nós, mas fora de nós, a bondade de Deus. É a frase mais doce de sempre. Mas Deus. Dentro de nossa escuridão, da pior situação possível e do nosso pecado, Deus apareceu para resolver o nosso problema. Esta palavra aparecer é importante no texto. Não sei o que é que está a acontecer na tua vida neste momento e a instabilidade que podes estar a sentir. Mas a palavra apareceu em um copo de água fresca no meio do deserto para a tua alma cansada. Deus rico em misericórdia, como Paulo escreve em Efésios 2, amor e bondade, enviou Jesus para nos resgatar e salvar. Enviou Jesus. A tua instabilidade foi encontrada com a perfeita estabilidade de Jesus no dia da tua salvação. A tua instabilidade foi encontrada com a perfeita estabilidade de Jesus. Romanos 5, 6 é um resumo perfeito deste encontro. Ora, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo adequado. Os versículos 5 e 6 continuam esta intervenção de Deus e encontramos duas palavras-chave para entender o Evangelho e a importância dele na nossa vida. Duas palavras-chave. Mas antes disso, a palavra faz uma afirmação necessária. Que não recebemos o amor de Deus porque fazemos coisas boas, mas simplesmente porque Deus tem misericórdia. E esta pregação é simplesmente uma extensão da semana passada, a falar acerca do Evangelho, o que Deus fez por nós, uma coisa que não podemos fazer nada para receber este amor de Deus. Rapidamente, deixe-me dizer porque esta parte é tão importante para mim. E a partir da palavra. Simplesmente porque não temos uma boa memória. Simplesmente porque não temos uma boa memória. É um dos nossos grandes problemas. Não lembramos. No nosso dia a dia, não lembramos. Nos conflitos, não lembramos. Nos problemas, não lembramos. Durante a semana preocupada, não lembramos nada. Se o apóstolo Paulo tinha de vez após vez escrever estas coisas às igrejas, também temos de lembrar constantemente que a nossa salvação não é do nosso mérito. Para combater mais tarde a tendência de tentar resolver os nossos problemas sozinhos. Esta é que está em causa. Para combater a tendência de tentar resolver os teus problemas sozinhos. Em vez de depender completamente da misericórdia de Deus. Mais sobre isso na aplicação, mas aqui está o aviso. Quais são as duas palavras-chave? Olhem para o texto. Quais são as duas palavras-chave? Versículos 5 e 6. Podem gritar. Quais são as duas palavras importantes aqui? Regeneração e renovação. Regeneração e renovação. Palavras fortes.
estas coisas feitas em nós através do trabalho do Espírito Santo. Regeneração é uma palavra que descreve o novo nascimento. Regeneração. A palavra em grego é fascinante porque sempre foi usada para descrever uma renovação de algo para o seu estado pristino. Para o seu estado pristino. Ou seja, a sua condição antes de qualquer estrago. Os judeus usavam uma palavra para descrever a restauração do reino depois do exílio, que é interessante porque aqui Paulo está a usar a mesma ideia, mas em vez de falar sobre esta restauração política, Paulo está a usar a palavra para descrever o que acontece quando o reino de Deus é instalado dentro de nós, através do Espírito Santo. E isto é tão interessante, porque quando pensamos sobre esta palavra, pensamos sobre esta ideia para voltar ao estado pristino que Deus queria antes do pecado. Mas a coisa fantástica aqui é que não encontramos o nosso estado pristino que é perfeito para continuar esta relação com Deus. O que é que recebemos? É o estado pristino de Jesus, que é importado, que fica agora conosco. Esta ideia de livrar-nos deste estrago é impossível sem esta presença de Jesus conosco. O estado pristino agora de Jesus vive em nós e o reino de Deus está ativo. Também interessante é a maneira que a Bíblia descreve regeneração no Velho Testamento e, em particular, uma das minhas passagens favoritas, no livro de Ezequiel, capítulo 36, verso 26. Deus diz: também vos darei um coração novo e porei um espírito novo dentro de vós. E aqui podemos perguntar, como? Como isto vai acontecer? Tal como as pessoas perguntaram, como isto vai acontecer? Deus diz: tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Isso é que acontece quando nós entregamos a nossa alma a Jesus. Quando encontramos esta palavra aqui em Tito 3, lembramos também, porque a Bíblia está cheia destas coisas, porque este é o plano de Deus para nos resgatar. Encontramos Jesus e Nicodemos em João 3, e o novo nascimento que Jesus diz que é necessário para ver o reino de Deus. A coisa extraordinária que Paulo está a descrever em Tito 3 é que a pessoa salva por Deus já tem um novo rei, que reina no seu coração através da renovação que o Espírito Santo efetuou. Faz sentido, não faz? Se faz sentido, podemos fazer esta pergunta retórica. Quem está a reinar dentro do teu coração? Quem está a reinar na tua vida? Jesus ou a instabilidade da tua vida? Jesus ou a instabilidade da tua vida? Jesus ou tu? Quem está no trono do teu coração? Quando passamos pela tempestade da vida e a instabilidade bate na porta do nosso coração, é Jesus que está a orientar a nossa resposta? Ou nós? Continuamos para a segunda palavra, renovação. Renovação. Tal como a palavra regeneração, a renovação acontece simplesmente por causa da misericórdia de Deus. Deus faz isto. Renovação é uma mudança completa. Algo que deve acontecer na nossa vida, porque há mudança radical quando o nosso coração é tocado por Jesus. Consequentemente, não existem testemunhos banais. Isto é interessante, não é? E eu fiz, por alguns meses, a formação para os novos membros de batismo. Eu disse isso e eu vou continuar a dizer isso. Não há testemunhos banais. Não há nada banal quando Jesus salva uma pessoa. Não importa se a pessoa cresceu aqui na igreja ou fora. Não importa qualquer tipo de vida que a pessoa teve até aquele momento da salvação. Não importa. Porque falamos sobre a grandeza de Deus, o que Deus fez na vida da pessoa. E por isso, quando partilhamos o nosso testemunho, o que é que estamos a fazer? Estamos a falar sobre o Rei que entrou, mudou a nossa vida. Estamos a falar sobre Deus que fez tudo. A Bíblia, quando contamos o que Deus fez na nossa vida, é uma declaração extraordinária da transformação que aconteceu e continua a acontecer na nossa vida.
A Bíblia descreve a nossa renovação como algo um pouco diferente da palavra regeneração. Por isso, Romanos 12, 2 diz: e não vos amoldoeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela, e aqui está a palavra, renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabem uma coisa interessante? Às vezes trocamos estas coisas. Perguntamos, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Eu tenho de saber. Deus, mostra-me a tua vontade. E aqui temos a coisa interessante. Temos a transformação, a renovação da nossa mente para o quê? Para entender a perfeita e boa vontade de Deus. Uma renovação que acontece na nossa mente para depois entender qual é a vontade de Deus na nossa vida. Também em Colossenses 3, 10 a 11, que é uma boa descrição do processo de renovação em nós. E vos revestistes de novo homem, que se renova, mais uma vez, aquela palavra, renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Neste caso, não há mais grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo ou homem livre, mas sim Cristo, que é tudo em todos. Esta renovação tem esta promessa. Cristo, que é tudo em todos. Cristo em nós. A regeneração acontece uma vez quando Deus tira o coração da pedra e coloca o coração da carne, e a renovação acontece naquele momento de salvação, sim, que continuará até o dia da glorificação. Ou seja, durante o processo de santificação, por causa do trabalho de Cristo em nós, aplicado pelo Espírito Santo, estamos em Cristo e temos a capacidade de não pecar. Temos a capacidade de não pecar. E esta faz parte do nosso crescimento em Cristo. Em Cristo somos salvos do castigo do pecado e somos resgatados, agora com a capacidade de não pecar. E um dia em breve seremos salvos da presença do pecado. Finalmente face a face com Jesus, tal como nós cantamos esta manhã. Há alguns anos tive uma conversa com um bom amigo lá nos Estados Unidos e ele colocou uma pergunta importante. Não sei se vocês já colocaram esta pergunta em voz alta. Às vezes fazemos aqui dentro, não é? Mas ele tinha coragem de colocar esta pergunta em voz alta. Ele perguntou, Mark, como posso saber que eu sou salvo? Como posso saber que eu sou salvo? O que é que seria a tua resposta? Foi uma boa pergunta e ficámos muito tempo a conversar. Mas o essencial da minha resposta foi o fruto da nossa salvação e uma vida que é regenerada e renovada. Vem da palavra, vem de Tito 3. O fruto da nossa salvação é uma vida que é regenerada e renovada. Existe uma nova criatura em Cristo e o Evangelho produz uma diferença notável dentro de nós. Não por causa de nós, mas dentro de nós por causa de Jesus. Na nossa fala, atitude, mente e comportamento. Não por causa de nós, mas por causa do trabalho de Cristo em nós e, consequentemente, a nossa cooperação com o Espírito Santo para nos transformar. Existe uma cooperação, sim, é verdade. Chamamos isso a nossa responsabilidade humana. Mas sob a soberania de Deus. E foi interessante, porque o meu amigo colocou esta pergunta porque ele estava a tentar provar, através do seu comportamento, a sua fidelidade a Cristo. E sabem uma coisa? Não chegou. Nunca chega. Nunca chega. Porque ele estava a tentar provar a Deus, através do seu comportamento, o seu amor e tudo e mais alguma coisa. A sua fé. Mas a coisa interessante aqui eu disse, não podemos fazer isso, porque sim, comportamento é importante. Comportamento faz parte do nosso processo de transformação. É verdade. Mas o fruto da salvação é regeneração e renovação. É um processo de crescimento, mas a minha resposta ao meu amigo foi uma tentativa para encorajar o meu amigo a dizer que sim, podemos verificar a nossa salvação. Podemos. Paulo coloca esta pergunta na Bíblia também. Vês se estás aí ou não. Porque a regeneração e a renovação já plantaram raízes profundas dentro da nossa vida.
Mais uma pergunta retórica. Ninguém tem que responder. Há evidência na tua vida da regeneração e renovação? Há evidência disso? Há evidência de crescimento na tua vida, não por causa de ti, mas por causa daquilo que Jesus está a fazer. O que Jesus fez e está a fazer. Há evidência nisso? Às vezes não queremos perguntar estas coisas, não é? Porque às vezes é difícil ver. Mas temos que confiar naquilo que Jesus fez e não nós. A nossa passagem também fala sobre o resultado da nossa salvação e a aplicação da nossa salvação, porque o texto não para aí. Somos em Cristo herdeiros e a nossa salvação tem uma coisa importante para fazer durante a nossa vida: as boas obras. As boas obras. Obviamente não invertemos esta ordem, porque quando colocamos as boas obras antes, vivemos para ganhar a nossa salvação, que é impossível. Que é um conceito completamente anti-evangelho. Sabendo isso, não vou ficar muito tempo aqui, porque já ouvimos uma boa pregação esta semana passada sobre esta ideia de continuar a colocar o evangelho no centro. Sabendo isso, quero agora começar a aplicar estas verdades. O meu desejo hoje é falar acerca da instabilidade constante, que é a nossa vida, e fazer o argumento que o evangelho é a única âncora para sobreviver nestas tempestades. É a única maneira, a única coisa. Não temos outra coisa. O evangelho deve produzir paz e esperança na tua vida, mesmo no contexto da instabilidade no nosso mundo. Mesmo na tempestade que está a acontecer no teu coração. Mesmo durante este dia difícil. Mesmo durante esta semana difícil. Ou este ano difícil. Também, por causa do evangelho, a nossa resposta é confiança. É confiança naquilo que Deus prometeu, dentro do seu plano, mesmo quando não sentimos ou vemos a realidade dele. E deixe-me repetir esta parte, é muito importante. Mesmo quando não sentimos ou vemos a realidade de Deus no nosso meio. E deixe-me dizer, falo por mim, esta é a parte mais difícil. Às vezes não estou a sentir, nem estou a ver as coisas concretas. E por isso chamamos isso fé, não é? Temos de ter fé no plano de Deus, mesmo quando não sentimos ou vemos os resultados. Porque a nossa esperança é colocada naquilo que Deus fez, o que é que Ele está a fazer e o que é que Ele fará. Quando fazemos... e esta agora vai ser difícil. Quando fazemos a decisão para não voltar permanentemente a Portugal, entramos num período de instabilidade nas nossas vidas. Um período de instabilidade difícil. De repente, a nossa vida mudou e começamos a questionar o plano de Deus na nossa vida. Porque quando chegamos, o pastor Tiago e o pastor Filipe sabem isso, o que é que nós sempre dissemos? Vamos ficar aqui para sempre, se Deus quiser. Esta foi a coisa que eu sempre estava a dizer às pessoas. Eu disse até que queria morrer aqui, em Portugal. Mas de repente a nossa vida mudou e começamos a questionar tudo. Deus sim confirmou a necessidade de sair, mas não revelou o próximo passo. Entrou sem convite aquele inimigo, a instabilidade. A instabilidade começou a reinar na nossa vida. Curiosamente, durante este último ano, a tentação de não me lembrar das verdades do Evangelho estava bem presente. Na vida do pastor. Sim. Mas, espera aí, os pastores têm muito tempo por volta da palavra e oração. Não deve acontecer estas coisas assim. Deixe-me dizer, a tentação de pensar Deus não é nada bom, ou a mão de Deus já não está sobre nós, foi muito forte durante estes tempos de instabilidade. E é verdade, quando encontramos estes problemas, estas dificuldades, estas mudanças da nossa vida, esta é a nossa tendência, de começar a questionar tudo. E deixe-me dizer, Deus não tem medo das perguntas. Deus não tem medo. Esta semana passada, lemos Salmo 77. Davi coloca as perguntas difíceis. Ele está a perguntar, Deus, onde é que tu estás? O que estás a fazer com a minha vida? Mas depois,
David termina o Salmo com esta forte convicção que Deus é bom. Estas duas afirmações, que Deus não é bom, ou Deus, onde é que tu estás, ou Deus, a tua mão não está sobre mim, sabemos que não são verdadeiras. Sabemos. Mas dentro do tempo de instabilidade, é fácil esquecer as promessas de Deus. Por isso eu disse, é fácil esquecer. Somos pessoas que fazem isso durante a nossa semana. Eu sei que toda a gente está a pensar, ok, mas porquê é que não querias voltar permanentemente a Portugal para matar estas tentações? Resolver, de repente, estes problemas. Simplesmente porque, através da oração e em cooperação com a liderança da Igreja, sentimos que Deus estava a mudar algumas coisas para nos orientar para uma nova estação lá nos Estados Unidos. De repente, tivemos de decidir se iríamos fugir para o nosso conforto ou confiar no plano de Deus. Mesmo dentro da incerteza e instabilidade que esta decisão representa. Um dos nossos problemas é que fazemos amigos com instabilidade para tentar controlar a situação, em vez de deixar a palavra de Deus nos orientar. Fizemos isso em dois passos distintos. Não lembramos, como eu já disse, não lembramos o nosso passado, e o nosso passado, aquilo que Deus fez na nossa vida, e não confiamos no plano de Deus. Não lembramos o nosso passado e não confiamos no plano de Deus. O texto em Tito 3 está a tentar combater estas duas tendências. O capítulo começa com este encorajamento. Recorde-lhes que devem estar sujeitos aos governantes e às autoridades, ser obedientes e estar preparados para toda boa obra. Neste sentido, Tito está encarregado com estas coisas para combater o falso ensino, que é colocar em ordem na igreja, para que o povo possa ser fortalecido no Evangelho, motivado para fazer boas obras. A Igreja de Lapa, neste momento, está muito segura. A Igreja de Lapa está, neste momento, muito segura. Aqui encontramos bom ensino, encontramos boa pregação e uma comunidade forte. Uma comunidade mesmo forte. Mas o que está a acontecer hoje não é uma garantia para amanhã. Não é. Existe sempre o constante perigo de esquecer a importância e centralidade do Evangelho, especialmente quando vem na instabilidade. Não sei o que é que amanhã nos traz aqui na igreja, não sei o futuro desta igreja, mas a certeza e instabilidade é certa. Vai na instabilidade. Mas também existe a oportunidade de confiar em Cristo e continuar firme na fé. Por isso, quero deixar algumas indicações para a Igreja, baseadas na palavra e também 16 anos aqui em Portugal como missionários, mais de 10 anos, mais de uma década aqui na Igreja e 7 anos como um dos vossos pastores. Primeiro, ser a Igreja com o Evangelho centrado em tudo. Ser a Igreja com o Evangelho centrado em tudo. Tal como esta passagem em Tito recomenda, o Evangelho é a única coisa que nos pode orientar na vida. E quando falamos sobre o Evangelho, falamos acerca de Jesus, porque ele não é um conceito vago, é Jesus. Estamos a falar sobre Jesus. Colocar Jesus no centro de tudo. Quando nos concentramos mais nas outras coisas, pouco a pouco o Evangelho é substituído. Pouco a pouco, Jesus é substituído. Durante muitos anos aqui, eu ensinava cursos de evangelismo e discipulado e, curiosamente, eu agora posso resumir tudo o que eu ensinei numa frase simples. Tudo o que eu ensinei numa frase simples. Sei uma igreja com o Evangelho centrado em tudo. Sei uma igreja do Evangelho. Na liderança da igreja, nos casamentos, da família, ensino das crianças, lutas e, sim, dentro dos desentendimentos. Tudo o que somos ou fazemos, queremos encorajar um foco extraordinário no Evangelho. E quando fazemos isso, vivemos o que o autor de Hebreus diz, para afixar os nossos olhos em Jesus. Afixar os nossos olhos em Jesus.
Número 2. Se a igreja que tem uma preocupação de fazer boas obras, ou de serviço. Se uma igreja que tem uma boa preocupação de fazer boas obras. Uma das tentações das igrejas que têm um bom entendimento sobre a doutrina é a miserável aplicação da palavra dentro e fora das paredes da igreja. E sabes uma coisa interessante? Não podemos ter boa doutrina sem a prática da boa palavra. Temos de ter as duas coisas. Não seja uma igreja que sabe muito sobre a palavra, mas não pratica nada da palavra. Não seja uma igreja que sabe muito sobre a palavra, mas não pratica nada da palavra. Claro, nunca invertemos a ordem do Evangelho, mas quero deixar claro uma coisa importante. Provavelmente aqui na Igreja Lapa, o nosso perigo não é inverter a ordem do Evangelho e ser uma igreja de obras sem fé, mas uma igreja que sabe muito, mas pratica pouco. É verdade. Sabemos muito e por isso a tendência, a dificuldade será sempre ao nosso lado da prática. Tenho a convicção que podemos ser uma igreja de boa doutrina e, ao mesmo tempo, pratica a palavra em ações. Isto significa que a igreja tem que sujar-se um pouco, porque significa que a igreja está a levar o Evangelho às pessoas quebradas, dentro e fora da igreja, aqui na nossa cidade, para as pessoas que precisam de ouvir a boa nova. Um dos meus versículos preferidos que descreve esta ideia vem do Evangelho de Marcos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida em resgate de muitos. Se o próprio Senhor Jesus Cristo dedicava a sua vida em serviço para as outras pessoas, também tem que ser uma das nossas prioridades. Não apenas nos domingos, mas fora das paredes, durante toda a semana. Durante toda a semana. Leva Jesus para incertezas das outras pessoas. Leva a segurança de Jesus para os problemas das pessoas. Leva a mensagem de Jesus para encontrar a incerteza das pessoas, porque Jesus é a certeza que eles precisam. É. Terceiro, se a igreja missionária que continua a levar o Evangelho para outros. Isto tem a ver com o segundo ponto também. Se a igreja missionária que continua a levar o Evangelho para outros. Lembro quando chegámos à Igreja Lapa e tínhamos apenas 2 mãos cheias de pessoas aqui. Ok, um bocadinho mais, mas mais ou menos 2 mãos cheias das pessoas. Muitas vezes, numa quinta-feira, tínhamos menos de 10 pessoas aqui. É difícil entender isso, mas ficamos com poucas pessoas. De facto, a minha quinta-feira preferida sempre será. Não sei quem estava aqui durante este tempo. Uma vez, chegámos à igreja para a reunião de oração, quinta-feira, às 8. E ninguém trouxe chave. A igreja ficou fechada. Ninguém tinha chave. Acho que o Tiago estava fora, se não me engano, porque tu sempre tens chaves contigo. Mas ficámos sem chave. E não entramos. O que é que fizemos? Fizemos a reunião de oração na rua. Alguém estava lá? Alguém? Sim, algumas pessoas. Fizemos lembras, Hugo? Cantamos, oramos. Lembras, Felipe? Fizemos tudo lá fora. E os pobres portugueses, elas começaram baixinhos, para não fazer nada em frente aos vizinhos. Mas cantamos, oramos, fizemos a nossa reunião de oração na rua. Foi a minha quinta-feira preferida aqui. Mas próxima quinta-feira cá estamos, está bem? Dentro. Cá. Boa. Mas dentro da pequena comunidade, desta pequena comunidade que Deus começou, com a fidelidade desta igreja, segunda, e com a fidelidade de São Domingos de Benfica, existia uma paixão para continuar a levar o Evangelho para outros. Existia. Sem ter um missionário também. Deus adicionou mais tarde um missionário, mas existia dentro da igreja esta paixão a levar o Evangelho para outros. Deus usou este pequeno fogo para crescer esta igreja e plantar outras igrejas na nossa zona. Não é tempo de dar os parabéns e ficar contente com o passado. Não quero parabéns na nossa saída. Porque não
não foi eu que fiz estas coisas. Deus fez tudo. E ainda há muito para fazer aqui em Lisboa e em Portugal. Ainda há muito para fazer. Trabalhamos até Jesus voltar ou até recebemos o chamado de Jesus. A Igreja da Lapa, sendo uma igreja missionária, porque não é uma questão de, a Igreja da Lapa é uma igreja missionária. É uma igreja missionária. Tem mais para fazer nesta cidade, neste país. A bênção de Deus, ultimamente, tem aumentado o número das pessoas aqui, e vê-se aqui, nesta grande congregação da nossa igreja. Mas como o Salmo 67 nos ensina, a bênção de Deus não deve ficar conosco, mas para que a sua salvação possa ser conhecida entre todas as nações. E aqui em Lisboa temos muitas pessoas que precisam de ouvir. 4. E última. Se a igreja que continua a ensinar missionários como ser missionários. Se a igreja que continua a ensinar missionários como ser missionários. E sei que esta frase é um bocadinho ao contrário, porque achamos que missionários estão aqui para ensinar a igreja como fazer as coisas, não é? Mas é completamente ao contrário, encontramos um sistema completamente ao contrário. Quando chegamos, precisávamos da igreja. E termino com este apelo, que vem dos princípios da palavra e do meu coração. A Igreja da Lapa ajudou a minha família a ser bons missionários aqui em Portugal. Esta igreja ajudou o nosso ministério. Deu vida ao nosso ministério. O nosso trabalho não pode ser separado da igreja, graças a Deus. Não é o ministério do Mark e Hannah aqui em Portugal. Não. É o ministério da Igreja da Lapa. E o que fizemos não é do nosso crédito, mas a glória de Deus na sua igreja. A glória de Deus na sua igreja. Deus usou 2 homens em particular para crescer a minha fé. Mais uma vez, quando chegamos aqui, estes 2 homens ensinaram-nos muito sobre fé e como entender missões aqui em Portugal. Pastor Tiago e Pastor Filipe são bons amigos, bons companheiros e co-pastores sem igual. Como o Tiago gosta de dizer, nós precisamos de receber missionários aqui em Portugal. E vocês vão receber missionários aqui, mas a chave é esta. Continuem a ensinar missionários a ser missionários. Que amam a igreja, ensinam a palavra e dão as suas vidas em sacrifício e serviço. Eu espero que nos últimos 16 anos esta possa ser uma confirmação do nosso ministério aqui. Uma igreja que coloca o Evangelho no centro, tem uma preocupação de fazer boas obras e que leva o Evangelho para outros, e uma igreja que vai ficar firme durante os tempos de incerteza e instabilidade. Tenho a convicção que a Igreja da Lapa, fazendo estas coisas, vai continuar como uma luz brilhante em Lisboa, em Portugal e no mundo, refletindo a beleza e bondade do nosso bom Deus. Só lhe deu glória. Que Deus nos ajude. Querido Deus, obrigado. Tenho gratidão por tudo que vivemos ao lado desta igreja. Sei qual é a nossa resposta, pelo Deus Pai, para que possamos viver de acordo com a Tua Palavra e responder em fé e obediência cada dia. Queremos ser uma igreja que está concentrada no Evangelho e uma igreja que faz as boas obras que Tu preparaste por nós. Confessamos que facilmente tiramos os nossos olhos de Jesus e a nossa tendência é ficar impressionados com a nossa doutrina enquanto ignoramos a Tua missão. Perdoa-nos. Ajude-nos a ficar firme na doutrina, mas também respondendo com amor e paixão para levar o Evangelho para pessoas quebradas que precisam ouvir a boa notícia. Oramos tudo em nome de Jesus. Amém. Podemos ficar sentados.